Amados, Deus ministrou no domingo, através da vida da Paula, uma palavra tremenda, e ela frisou muito a questão da dependência em Deus, né? E ontem a gente estava até conversando na casa do Gil e da Paula, e eu pelo menos tive uma clara certeza de que o tema para o nosso ministério este ano será dependência em Deus. A palavra de domingo foi tremenda em cima disso. E nós, como cristãos, temos que aprender a depender de Deus. Muitos cristãos estão sofrendo, padecendo, porque não dependem de Deus. Querem viver a sua independência. E temos que mudar isso. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre um texto muito conhecido de muitos. É um texto que está lá em Romanos capítulo 8. A palavra de Romanos capítulo 8, versículo 36, nos diz o seguinte. Romanos 8, 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 37 novamente. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor derrame da tua unção, que o Senhor opere, ó Deus, maravilhas em nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar neste novo ano. Que o Senhor continue ministrando em nossos corações, abrindo as nossas mentes, para entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem querido para cada um de nós. Venha, Senhor, no mais profundo do coração de cada um de nós. O Senhor sabe dos anseios de cada um, o Senhor sabe dos desejos de cada um. O que eu quero te pedir é que, ó Deus, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Queremos viver o teu reino, queremos viver aquilo que te agrada. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Ministra em nossos corações e fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse texto é muito conhecido. E muitas vezes todos nós falamos: somos mais que vencedores em Cristo. Isso virou um jargão, isso virou um texto muito conhecido, muito famoso, aonde você vê esses adesivos nos carros: sou mais que vencedor em Cristo, né? Começamos o ano, começamos um novo ano e sempre entramos nessa questão de o que você planeja para o ano, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas expectativas para 2021. Principalmente depois de um ano onde vivemos aí perdas, né? Pessoas que a gente amava e que se foi, essa doença que entrou e parou o mundo, muitos perderam emprego, muitos diminuíram seu salário, ou seja, foi um ano que para muitos foi difícil demais. Então a expectativa não, esse ano tem que ser melhor, né? Não sabemos o que vai acontecer, essa é a verdade. Mas na nossa mente, os nossos sonhos, ou melhor, nós temos sonhos, nós temos planos e nós temos desejos. Todo ser humano tem isso,
né? Eu com a minha família fizemos lá uma listinha de desejos que nós temos para este ano, de coisas que nós gostaríamos de alcançar durante este ano de 2021, seja no âmbito espiritual como no âmbito material. Você muitas vezes colocou no teu coração comprar um carro, ou trocar de carro, né? Trocar de um carro velho para um carro novo, uma casa nova, mudar da casa que você está, alugar uma outra maior, ou comprar uma casa. Viagens. Olha, esse ano eu quero viajar, eu vou viajar, eu quero sair do Brasil, ou eu quero ir para conhecer outros lugares do nosso país, quero ir lá para o Ceará, quero ir lá para o Recife, né? Planejamos melhores salários, almejamos isso, um emprego melhor, sei lá, queremos vencer em tudo isso. São planos que nós colocamos e que nós queremos vencer. Não é verdade? Quando você planeja essas coisas, o seu objetivo é vencer, é você alcançar esses desejos. Ou seja, quando você alcançar esses desejos, você vai entender, nós vencemos, eu venci, né? Dentro de tudo que você lutou para viver. E bem, a verdade é que nós cristãos usamos muito esse texto, né? Somos mais do que vencedores. Agora a pergunta é, o ano passado se passou, o ano retrasado, e muitos planos você colocou, eu creio, muitos desejos, muitos deles não aconteceu, né? Muitos sonhos, muitos desejos, não deu para comprar casa, não deu para trocar de carro, não deu para reformar a casa, não deu para viajar, o seu salário não aumentou, muitas vezes não aconteceu aquilo que você planejava. E aí? Você não foi vencedor então? A pergunta é, não fomos vencedores? Ou melhor, não fomos mais do que vencedores? Porque o texto onde muitos de nós declaramos muitas vezes diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo. É importante a gente entender esse texto, antes da gente declarar somente eu sou mais do que vencedor em Cristo. E o texto não está mentindo. Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O problema é a interpretação do texto, muitas vezes. Nós interpretamos esse texto de forma errada. O que o texto nos ensina de verdade? Primeiro ponto, o amor de Deus em Cristo, ele nos fortalece de tal forma que podemos suportar, seja qual for a circunstância. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Preste atenção. Em Cristo. O amor de Deus em Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. Este amor é que nos fortalece, nos dando condições de vencer. Os redimidos, eles enfrentam hostilidade, a dor, muitas vezes outras lutas, né? Muitas vezes não somos amparados muitas vezes não somos amparados e nos sentimos às vezes preocupados, mas nada disso nos para pelo amor em Cristo Jesus. Paulo que escreveu, como eu falei aqui, foi Paulo que escreveu esse texto. E Paulo aqui ele falava sobre a segurança da salvação em Cristo. O foco principal de Paulo foi dizer sobre a salvação em Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Esse texto não é uma promessa que você, que eu vamos conquistar tudo. Esse texto não quer dizer que você vai vencer tudo, eu vou comprar, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou ficar rico, eu vou isso. Não é nesse contexto. E não, repito, e costumo dizer aqui na igreja, não é errado você almejar, nada disso.
Não é almejado você se profissionalizar, não é errado você desejar ter um carro novo, um carro melhor, uma casa melhor. Não é errado nada disso. O errado é você colocar todas as suas cartas, as suas fichas nisso. Dizendo, eu sou mais do que vencedor, eu vou comprar minha casa, eu sou mais do que vencedor, eu vou triplicar o meu salário, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou ficar rico, isso e aquilo, e você coloca todas as suas crenças em cima disso. E isso é perigoso, meus queridos. A ideia aqui é ter vitória na adversidade, é você conseguir suportar no meio das lutas que vamos passar. Segurança, que Paulo diz, segurança em Cristo e não nos desejos pessoais. Aí Paulo fala uma coisa muito importante, versículo 37, em todas estas coisas, vírgula, porém, somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas. É interessante, porque a gente fala, né? Mas não, presta atenção. Em todas estas coisas. Quais coisas que Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores? Então, primeiro ponto. Paulo diz, não restam acusações ou condenações contra os eleitos de Deus. Se você olhar o versículo 31, diz, que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro ponto, não existe acusação contra os remidos. Porque ele está dizendo que se Deus é por nós, quem irá contra nós? Deus é quem nos justifica por Cristo ter ido para a cruz. Cristo nos justificou, né? E hoje Ele está numa posição exaltada, agindo como nosso intercessor. Glória a Deus por isso. Cristo, por meio dele, nós fomos justificados. Então, se Deus é por nós, não tem quem possa ser contra nós. O segundo ponto, Paulo questiona outra coisa. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas é interessante a gente ler antes desse tema, o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa tremenda, olha que coisa grande, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Cristo nos justificou através da sua morte. E aí Paulo fala, quem vai intentar acusação contra nós? Não tem. Quem? Os eleitos de Deus. Quem nos condenará? Queridos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E aí Paulo continua, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele quis dizer, ninguém jamais será capaz de nos separar. Jamais. Jamais. Agora existe uma questão. Aí você fala assim, mas eu já vi tantas pessoas que eu conheci, estão afastadas, não estão nem aí com Deus. E aí? A Bíblia fala que ninguém pode separar. Queridos, nós precisamos entender que aqui está falando dos verdadeiros remidos de Cristo.
aqueles que realmente entregaram a sua vida por Cristo, como Paulo. Paulo está falando porque ele viveu e vivia isto. Ele vivia completamente o amor de Cristo na sua vida. Nada parava Paulo. E o que Paulo quis aqui nos ensinar é que nada pode nos parar se eu realmente estou em Cristo Jesus. A questão é, você está verdadeiramente em Cristo? Eu quero que você pense e reflita se você realmente está posicionado em Cristo Jesus. Porque Paulo está dizendo aqui, quem nos separará? Não tem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, ele quer dizer, nada vai impedir a nossa intimidade com Deus. Mas existem vários que estão aí, os famosos desigrejados, e outros mais que não querem saber de nada. A questão é, será que realmente são verdadeiros redimidos? Não estou julgando, estou apenas questionando. Então, o meu questionamento para você é você avaliar se você realmente é um remido de Cristo. Se você realmente já entendeu, Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, não há outro igual a Ele na minha vida. Eu te convido a avaliar e reavaliar esse contexto na sua vida. Sou realmente o verdadeiro filho de Deus? Sou realmente um verdadeiro filho ao qual Jesus Cristo morreu por mim? É importante a gente questionar, porque hoje existem muitos simpatizantes do Evangelho. Hoje existe os cristãos não praticantes, por incrível que pareça. Muito triste, mas existe. Queridos, precisamos nos posicionar. E aqui eu faço um convite a você que talvez ainda não tenha Cristo no seu coração. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando para se posicionar verdadeiramente diante de Cristo. Sabe por quê? O dia que você se posicionar verdadeiramente diante de Cristo, você poderá dizer: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aí você poderá dizer, quem vai me separar? Ninguém. Ninguém vai me separar do amor de Cristo. Ninguém. Porque eu estou em Cristo. Aí Paulo depois ele cita um outro versículo, o versículo 36, ele cita esse versículo que está em Salmos 44, 22. Diz lá, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. O sofrimento por causa do Senhor é algo conhecido pelos crentes há décadas, em todas as épocas. Queridos, quando eu me posiciono diante de Cristo, eu também tenho que entender que eu vou ter que me entregar para Cristo. Paulo está dizendo que, usando o texto do salmista, dizendo que nós somos como ovelhas se preparando para o matadouro. Ou seja, Senhor, eu estou aqui disposto a morrer por ti. Para que eu possa dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu tenho que entender que eu morro por Cristo Jesus. Que eu sou tão apaixonado por Ele, que eu entendo, Senhor, hoje é mais um novo dia, que seja um dia de bênção, mas que se vier as lutas, Senhor, eu quero viver na Tua vontade. Eu quero agradar o Teu coração. Me ajuda a ser vencedor no meio das lutas, em meio às lutas. Paulo, ao dizer mais do que vencedor, ele quer dizer que tem em mente também que todas essas coisas, ele diz, eu sou mais que vencedor, mas você vê que ele fala antes
sobre o que ele está falando que eu sou mais do que vencedor? E ele fala, quem nos separará? Ele fala, será que a tribulação vai me separar? Será que a angústia vai me separar? Será que a perseguição vai me separar? Será que a fome vai me separar? Será que a nudez, a falta de vestimenta, o perigo ou a espada, quer dizer, ou a morte, será que alguma dessas coisas vai me separar do amor de Cristo? Paulo está dizendo, não. Nada vai me separar do amor de Cristo. E aí então ele continua, falando, em todas estas coisas, porém nós somos mais do que vencedores. As lutas que nós vivemos durante o nosso tempo aqui nessa terra, esses sofrimentos não pode abalar a vida de um cristão. Não quero dizer que você não vai chorar, que você não vai sofrer, que você vai se entristecer. Não, somos seres humanos. A diferença é como você vai enfrentar essas lutas, muitas vezes as perseguições, muitas vezes as pessoas te criticando porque você é um cristão, O negócio não é assim tão simples para dizer, sou mais que vencedor em Cristo. Nós temos que dizer sim, mas entendendo o contexto disso, Esses sofrimentos não podem abalar a gente, queridos. Perder um ente querido, adoecer, Nada disso pode nos abalar. Repito, sofre, dói, choramos, mas eu tenho que continuar sendo fiel. Senhor, eu continuo te amando, o meu amor por ti não vai ser abalado, a minha fidelidade a ti não será abalada. Mais que vencedores. A super invencibilidade. É ser um super vencedor. Do grego quer dizer sobrepujar completamente. Uma vitória inigualável. Então Paulo está dizendo que você vai ser um super vencedor, aonde você vai ter uma vitória inigualável. Ou seja, Paulo quer dizer que o povo de Deus está conquistando uma vitória completa e definitiva, queridos. Olha só, você muitas vezes pode dizer, eu venci, eu comprei uma casa, eu conquistei aquele sonho. Mas, queridos, como diz Salomão, tudo isso é vaidade. E isso é passageiro. Mas quando você começa a parar para pensar, quando você começa a refletir na vitória que Paulo está dizendo aqui, que é a vitória em Cristo Jesus, aonde depois estaremos com Ele, a vida eterna, essa é a maior vitória que podemos ter. É quando eu digo, em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque logo eu estarei com Ele, eu estarei o adorando, eu estarei o exaltando. Então eu digo, em Cristo eu serei vencedor, porque virão as tentações, virão as lutas, mas eu serei vencedor em Cristo Jesus. Não há nada que um cristão deveria temer. Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Muitas vezes Deus não te protege das dificuldades, mas Ele te protege nas dificuldades. Preste atenção, você que realmente já se posicionou em Cristo Jesus, você pode prestar atenção, as lutas vêm, o choro vem, Mas você começa a ver lá no meio das lutas, em um determinado momento o Senhor vai agir, o Senhor vai entrar com a tua mão e vai te dar a vitória. Preste atenção, se não é assim, queridos. E ele fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso ele fala um pouquinho antes, em Romanos, um pouquinho antes do 31, quando nós lemos, ele fala, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e ao que chamou, a esse também justificou, e ao que justificou, a esse também glorificou. Mas eu marquei o versículo errado, mas o versículo correto que eu queria falar para vocês é: todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você passa por lutas, quando você passa por tribulações, dificuldades, isso vai cooperar para o seu crescimento. Quando você é fiel a Deus em meio a todas essas lutas. Ou seja, as adversidades, elas trabalham em nosso favor. Aí ele fala assim, por meio daquele que nos amou. Não somos vencedores porque nós somos bons. Não somos vencedores porque somos habilidosos, valorosos ou corajosos. Mas somos vencedores por aquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo. A nossa vitória é a vitória de Cristo Jesus. Né? Ele é que fez e faz coisas grandiosas por nós até hoje, né? Cristo, ele intercede, Cristo, ele cuida, Cristo, ele está em todo o tempo com a gente, continuamente, ele nos ama com amor irrevogável, queridos. Preste atenção, ele nos ama, ele continua nos amando, ele quer o nosso melhor. Somos mais do que vencedores ao ponto que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade. E aí vai o texto, ele fala, nada poderá nos separar do amor. É interessante porque ele diz, nem a morte e nem a vida. Sabe por quê? A vida muitas vezes, quando estamos vivendo, ela quer nos tirar do foco que é Jesus Cristo. Ou seja, eu estou vivendo, mas eu estou vivendo para o mundo muitas vezes. Eu estou vivendo em prol das coisas que o mundo oferece em primeiro lugar. E aqui Paulo está dizendo, ao ponto de que nem a morte, nem a vida, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. É mais do que derrotar o inimigo. Se você vive isso, se você entende que você está em Cristo Jesus, entenda que não é simplesmente derrotar o inimigo, mas é fazer com que o inimigo, ele, na sua insensatez e a sua oposição, ele se movimenta ao nosso favor. Ele pode não gostar de você, ele pode querer o seu mal, mas quando você está em Cristo, aquelas pessoas que tentam nos fazer o mal sabem ele que talvez este mal que ele tenta nos fazer está nos ajudando a crescer. Queridos, não somos apenas vencedores em Cristo. Paulo diz mais do que vencedores. Queridos, isso é algo tremendo. É algo que a gente precisa entender, viver e lutar para crescer a cada dia mais. Mas para viver isso, como a Paula disse no domingo, nós precisamos viver na dependência do nosso Deus. É fácil crer, descansar, né? É falar como Paulo falou, né? Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do futuro, nada vai me separar de Cristo, né? Não é uma coisa tão simples. Mas Paulo viveu isso. Se Paulo viveu isso, eu também tenho que viver. Eu posso viver. O segredo é viver em Cristo. O segredo é estar verdadeiramente em Cristo Jesus. É depender de Deus, é viver na dependência 100% dEle. Quando nós vivermos na sua dependência, quando nós entendemos o que Cristo já fez por mim, o preço que Ele pagou, queridos, aí sim você pode declarar, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Passo por lutas sim, passo por tribulações, passo por tristezas, passo por decepções sim, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque estas coisas não vão tirar o meu foco. O meu foco é Cristo Jesus. E quando você passar pelas dificuldades, você verá a vitória, você verá a bênção. Depois você vai olhar e falar, meu Deus, obrigado.
porque eu aprendi tanto com essas lutas, porque eu aprendi tanto com essas dificuldades, e hoje, Senhor, eu digo, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então fica aí para você esta reflexão desta noite. Confie no Senhor, viva 100% em Deus, e você será um vencedor em Cristo. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você ainda não se posicionou verdadeiramente, alguém que vai assistir esse vídeo depois, não sei, queridos, eu quero dizer para você, talvez a sua vida está uma bagunça, talvez a sua vida está de um jeito que você fala, meu Deus do céu, já pensou até em tirar a vida, já não vê mais amor na vida, não vê mais o porquê você está aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Em Cristo você pode ser, ou melhor, em Cristo você é mais do que vencedor. Então se posicione em Cristo Jesus. E eu te garanto, o dia que você se posicionar no Senhor verdadeiramente e entregar a sua vida verdadeiramente nele, querido, eu digo para você, as provas vão continuar, as lutas vão vir, mas você será um vencedor. Você não será abalado. Você vai amar estar diante de Deus. E você vai amar querer ganhar mais vidas e falar do amor de Cristo. Eu te convido a viver o reino de Deus. Eu te convido a se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. E aí você vai ver. Depois você me conta. Faça isso. Se posicione. Se entregue ao Senhor Jesus. E depois você me fala o que vai acontecer na sua vida. Fácil não é, mas com Ele é tudo muito mais fácil. A gente costuma dizer, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco. Como foi ministrado no dia 31, né? Deus é o Deus dos montes e dos vales. O Senhor, Ele está em todo lugar, Ele está cuidando de você em todo tempo. Não acredite ao contrário, que Deus esqueceu de você, nunca esquece. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Seja um vencedor, enfrente o que for preciso, glorificando a Deus e vivendo o reino dele, e dando glórias, e você verá as bênçãos acontecendo. Que Deus te abençoe tremendamente. No próximo domingo estaremos aqui, se Deus quiser, ministrando a palavra do Senhor, estaremos ao vivo, você é o nosso convidado, estaremos aqui às 18 horas, adorando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus e ouvindo uma palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Você que quiser nos conhecer, que ainda não nos conhece, esteja presente conosco. Domingo, 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente e derrame da sua unção sobre você. Em nome de Jesus. Amém.